Os episódios 4 e 5 da segunda temporada de Os Anéis de Poder mostram que, apesar dos pesares, o segundo ano da série consegue corrigir muitos dos problemas de ritmo da primeira temporada. No quarto episódio, a equipe de elfos comandados por Elrond avança até Eregion para comunicar Celebrimbor sobre a decisão do Alto Rei em fechar definitivamente a forja de novos anéis. Apesar de ainda acontecerem discussões entre Elrond e Galadriel sobre o Narnia, o Anel de Poder em posse da Galadriel, a celeridade com que os eventos da narrativa discorrem faz com que essas sessões de discussão, essas picuinhas, não detratem da narrativa maior. O mago, que no episódio 3 conjurou uma tempestade para despistar uns sujeitos estranhos que o perseguiam, acabou, como efeito dessa tempestade, perdendo Nori e Pop de vista. Nisso, o mago vaga pelo deserto e encontra um personagem emblemático do universo de Senhor dos Anéis, o Tom Bombadil. Tom, que aparece na trilogia de livros de Tolkien e que também é protagonista do poema As Aventuras de Tom Bombadil, escrito em 1934, aparece nesse episódio como um aliado, um sujeito misterioso e antigo que sabe de muitas coisas, mas opera mais como um coadjuvante, um suporte de sujeitos que, esses sim, são os protagonistas de uma missão maior. Descobre-se por meio de Tom que a região de Nur é controlada por um mago sombrio, um ser de grande poder, mas que ainda está limitado no que diz respeito ao controle e extensão desse poder. Bombadil cita que parte do plano desse mago é aliar-se com Sauron para que ambos, em parceria, consigam dominar toda a Terra-média. Já Nori e Pop encontram no deserto um outro tipo de, entre aspas, proto-hobbit, os Grados, que assemelham-se ainda mais aos hobbits no sentido de que esses sim moram em tocas. Para além disso, ambas continuam sendo parte do plano do Mago Sombrio para atrair a atenção do estranho mago. Arondir e Isildur organizam buscas por Tel, que desapareceu no episódio anterior durante o plano para recuperar o cavalo do Isildur. Estrid, que é um interesse romântico de Isildur, é revelada publicamente como uma ex-seguidora de Adar. Lembrem-se que no episódio 3 a gente vê ela removendo a marca de Adar por meio de um ferro quente que ela coloca onde essa marca existia. Durante as desventuras do Elfo e do Númenoriano em busca do Tel, eles acabam parando no coração da floresta, onde descobre-se que os raptores do Tel eram, na verdade, Ents, que são criaturas árvores que protegem as florestas e que estavam incomodados com os avanços e a corrupção causada pelos orcs. Então essa é a ligação do núcleo do Arondir e do Isildur com os outros núcleos de Os Anéis do Poder. De volta aos Elfos, a equipe do Elrond, em caminho para Eregion, decide ignorar os conselhos de Galadriel, conselhos esses advindos do Anel, sob a presença de uma força sombria, e por causa disso acabam sendo atacados por espíritos, entre aspas, mortos-vivos. Durante esse ataque também percebe-se que o exército de orcs, ao invés de estar acampado em Mordor, está se movimentando em direção a Eregion. Com esses novos desenvolvimentos, a Galadriel decide então ser uma distração para que Elrond e os outros consigam voltar para Lindon e avisar o Gil-galad, que é o Alto Rei Elfo, sobre as mudanças de planos dos orcs. Sendo marcado por algumas das primeiras cenas de ação da temporada, ou as mais elaboradas, o quarto episódio ainda sofre da morosidade, da lerdeza de algumas tramas, e eu tô falando com você, núcleo do Isildur e do Arondir, em chegar onde precisa chegar, quer dizer, parece que dentro do plano maior, do vamos impedir os avanços do Sauron/Adar, alguns núcleos de Os Anéis do Poder estão mais claramente ligados a essa missão central do que outros, pelo menos é o que parece nesse momento, até o episódio 4. Além disso, o uso de tela verde fica aparente em mais de uma cena, em especial naquelas que são localizadas em florestas. O que é estranho se pensar que Anéis de Poder é a série mais cara a ser feita e florestas é o que não falta para servirem de locação de filmagem. Pelo menos por enquanto. Apesar disso, a apresentação e desenvolvimento de alguns dos personagens que prometem ser chave para a guerra que se forma, como por exemplo o Mago Sombrio, ao menos consegue compensar as sessões desse episódio que parecem mais deslocadas ou mais devagar. O episódio 5, por sua vez, apresenta um avanço gigantesco no que diz respeito à qualidade do roteiro. Parece que aqui, finalmente, os escritores conseguiram implementar as discussões temáticas de forma correta. As transições entre núcleos são mais suaves, sendo os núcleos em questão os Elfos de Eregion, que são representados pelo Celebrimbor, os funcionários de sua forja e pelo Anatar/Sauron, e os Anões de Khazad-dûm, além também da participação do núcleo de Númenor. E estranhamente, essa participação não parece destoar dos outros núcleos, e eu vou explicar o porquê. Finalmente, em Os Anéis do Poder, adiciona-se a sutileza à receita da corrupção dos anéis. A influência de Sauron manifesta-se na forma como o vilão apela para as fraquezas de cada um dos usuários dos anéis.
Nos Anões, o estopim é a busca desesperada por uma solução para o problema de falta de sol na montanha. Problema esse que, ao que tudo dava a entender, estava ligado com uma desconexão espiritual entre a montanha e os anões. Encontra-se uma solução rápida e prática com os Anéis dos Anões. Essa praticidade, entretanto, é sentida como uma espécie de quebra de regras. Afinal, não solucionou-se o motivo da desconexão, apenas o aprofundou. É como se fosse uma medida paliativa. A facilidade, então, converteu-se em ganância. O Durin III, o Rei Anão, abre a montanha para mineração em regiões que antes estavam proibidas, e proibidas por um bom motivo. Esse episódio semeia então os primeiros passos para a destruição de Khazad-dûm e o aparecimento de uma célebre criatura de O Senhor dos Anéis, o Balrog. No caso dos elfos, a influência de Sauron manifesta-se por meio do apelo à vaidade. Celebrimbor é o grande ferreiro élfico, e nesse sentido, ao descobrir por Durin IV os efeitos adversos dos Anéis dos Anões, fica desapontado e assustado ao mesmo tempo com suas criações. É a partir dessa ferida no ego que Sauron trabalha e convence Celebrimbor a forjar os Anéis dos Humanos, como uma forma de redimir o erro cometido ao forjar os Anéis dos Anões. Como deu para perceber, a corrupção de Sauron, pelo menos nas duas instâncias, ocorreu de forma sutil e calma. Ela operou por meio do oferecimento de uma solução a um problema que surgiu. Corrupção, nesse sentido, não é um tipo de magia ou poder que foi imbuído nos anéis somente, mas sim é um desejo de poder e prestígio que acaba embaçando o olhar e a perspectiva da pessoa. Em geral, tanto o núcleo de Khazad-dûm quanto de Eregion conseguem sintetizar o tema central de Os Anéis de Poder de forma bastante eficiente, coisa que o núcleo de Isildur, por exemplo, ainda não consegue. Paralelamente, em Númenor, a ganância e a corrupção também se alastram, mas não devido a Sauron, pelo menos não ainda. O golpe de estado orquestrado por Pharazôn tem efeitos práticos, com a destituição da armada marítima das mãos de Elendil. Personagem que mais ou menos simula Aragorn, consegue ficar de pé muito por causa da atuação de Lloyd Owen, e as indicações de Pharazôn sobre ansiar por uma vida eterna, a inveja que ele apresenta dos elfos, provavelmente vai dar fruto só na terceira temporada, mas é bom ver que as sementes já estão sendo plantadas. O que interliga então os núcleos de Eregion, Khazad-dûm e Númenor é justamente a temática em comum, a busca por poder ou a corrupção através do poder. No caso de Eregion e Khazad-dûm existe uma ligação causal, os personagens estão ligados, a ação de um reflete no outro. O rei Durin III acaba sendo corrompido justamente pelo anel produzido pelo Celebrimbor. No caso de Númenor, não existe uma ligação direta no caso de um personagem que interliga ele com os outros núcleos, mas justamente por compartilhar o mesmo tema, a alternância entre esses três núcleos parece bastante orgânica. O forte do episódio 5 é que, por focar em poucos núcleos, ele consegue dar mais tempo de tela tanto para o desenvolvimento da trama quanto para o desenvolvimento dos personagens, o que é ótimo para a experiência de quem assiste.